Agora nós vamos falar sobre a organização dos serviços de saúde na saúde pública. Vamos lá no quadro? Então, a gente teve, né, uma evolução, que foi uma organização dos trabalhadores para se organizar e ter uma previdência, né, uma previdência social. Antes, né, da criação do INPS, como a gente já verificou em outras situações. O objetivo da nossa aula é explorar, então, a evolução da Previdência Social no Brasil, desde a formação das caixas de aposentadorias e pensões, que são as CAPs, tá? E os IAPs, que são os Institutos de Aposentadoria e Pensões. E analisar os impactos, né, do golpe de 64, do golpe militar e as consequências para a saúde no país. O que culminou, então, no INPS, né, no Instituto Nacional de Previdência Privada. Então, antes disso, como a gente conhece hoje, as pessoas só tinham direito à saúde se elas tinham um vínculo empregatício com carteira assinada. Então, hoje o SUS, né, ele tem bastante fragilidade, mas ele é um avanço, né, muito grande para a saúde da população. Vamos conhecer aqui, então, como que se originou, né, esse INPS do jeito que a gente conhece nos dias de hoje. Então, no início do século XX, a gente teve a origem das CAPs, né? Que foi uma resposta dos trabalhadores à falta de proteção social. Imagina, a população adoecia, né? Não tinha muitos direitos, a carga horária era exaustiva, né? As pessoas trabalhavam muitas horas, trabalhavam crianças, em condições insalubres, né? Não tinha muita legislação. Teve o êxodo rural, né? O pessoal que morava nos campos, na zona rural, veio morar na cidade. Essa população começou a morar nas áreas periféricas da cidade, né? Daí que vem o nome de periferia, em condições que não tinha muito acesso a água encanada, né? A saneamento básico, a atendimento à saúde. Então, por essa falta, né, de assistência para a população, teve a origem aqui dessa necessidade da seguridade social. Vamos assim, quando eu falo seguridade social, né, proteção social, estou falando de atendimento à saúde, de auxílio doença, de aposentadoria, de licença maternidade, né? Então, nós tivemos, nesse período, uma busca por segurança financeira no caso de invalidez, né? Então, uma pessoa, sei lá, sofreu um acidente de trabalho e amputava um braço, né? Ou morte, ou morria, como ficava a família desse trabalhador, né? Então, houve uma pressão dos movimentos operários e sindicatos para que houvesse melhorias para esses trabalhadores, né? Então, primeiro foram criadas as CAPs, né? Que era desconto, então, era feita uma poupança para que esses trabalhadores, quando precisassem, fossem atendidos. Aí, no futuro, teve a substituição das caixas pelos institutos de pensões, que foi uma organização por categoria profissional, por exemplo, os ferroviários, né, tinha a caixa de aposentadoria deles, os bancários, assim por diante. Não era pela empresa. O primeiro IAP, que é o Instituto de Aposentadoria e Pensões, ele foi criado em 1933, não faz muito tempo, não é? E ele teve um papel crucial, então, um papel fundamental para o desenvolvimento econômico, porque a população com mais direitos, né, com mais segurança, a população consegue, né, viver melhor, não é? Então, ele foi considerado um mecanismo de controle social, com ênfase na medicina curativa. Então, a gente não tinha a medicina preventiva como a gente tem hoje. É claro que o mercado ele tem um apelo, né, para venda de exames, para venda de medicamentos. Então, a gente vai discutir um pouco mais para frente a respeito disso, né, sobre essas lógicas dos períodos dessa organização do sistema de saúde, que sempre tem um enfoque, né, infelizmente, nunca muito interessado na saúde da população, né, sempre interessado no que é interessante naquele momento, né, para os profissionais médicos. É claro que talvez ser engenheiro de obras não ser fácil, né, olhar de trás para frente a história. Talvez a intenção lá, né, quando eles
deram esses incentivos, que investiu em medicina curativa, talvez eles não sabiam que não seria tão bom, né? Mas é a evolução aqui da história. Vamos lá. Então, a medicina curativa ela não é boa porque eu não vou na causa, né? Então, eu estou adoecendo porque eu não tenho esgoto onde eu moro. Então, o que eu faço? Eu só trato a verminose, não vou tratar, né, a água que essa pessoa está ingerindo, né? Eu vou orientar quem filtrar a água, quem ferver a água, quem limpar as mãos, quem usar as frutas. Né? Então, eu não posso ir só na consequência, né, no adoecimento. Eu tenho que prevenir que essa pessoa adoeça novamente. Estamos aqui no slide. Então, né, na década de 1950, teve a expansão da assistência médica previdenciária, na década de 50. Nesse período, a gente teve no Brasil um crescimento muito grande da indústria. O que aconteceu? Né? A população na cidade aumentou muito, teve uma urbanização, né, crescente e teve uma pressão grande, né, por serviços de saúde. Então, a população mais exposta a condições ruins, né, de vida, que é tudo isso que eu falei, né? Morava em lugares inadequados, como não tinha ventilação, que não tinham condições mínimas, né, de saúde. O trabalho excessivo, as mãos jornadas, né? Então eles estavam mais expostos do que lá na zona rural. Né? Na zona rural eles estavam mais protegidos, na zona urbana eles estão mais expostos a essa necessidade da indústria, né, de produzir, sem legislação, sem proteção da saúde do trabalhador, mas teve esse momento aí desse apelo, dessa pressão pelo serviço de saúde. Houve, então, a criação do Ministério da Saúde e do Departamento Nacional das Endemias. Aí, teve a ampliação dos serviços nacionais combates à doença, como febre amarela, malária e a peste. Essa imagem é uma imagem, né, demonstrando uma pessoa borrifando veneno, né, uma de endemia, borrifando veneno numa casa, né, que provavelmente era para eliminar o bicho barbeiro. Uma curiosidade sobre o bicho barbeiro, é uma doença nossa, né, não é uma doença dos países do primeiro mundo. Então, por isso que até hoje a gente não tem cura para a doença de Chagas, né? A gente tem o controle da doença, mas cura a gente não tem, infelizmente. A gente teve, então, um impacto do período do regime militar, que começou em 64 e terminou em 85. Né? Então, a gente teve um impacto na saúde pública. Foi um período que ficou, né, que a saúde pública ficou meio deteriorada, né, sobre esse regime autoritário. Teve um foco na ampliação dos serviços médicos. Então, tem hospitais, né, se vocês forem pesquisar aí na cidade do município que vocês moram, hospitais que eram grandes, que receberam bastante investimento nesse período. Então, o que eles pegavam? Eles pegavam dinheiro público e investia, né, no privado, para que esse privado ofertasse serviços para o SUS, tá? Mas era desproporcional, não é? O investimento era muito grande e um retorno pequeno. Então, houve aquisição dos serviços médicos pelo governo. Então, vou lá, equipo o hospital privado, reformo e vou lá e compro o serviço dele, né? Quando a gente teve a unificação dos IAPs, né, teve um período, então, que foi criado o INPS, o Instituto Nacional da Previdência Social, né, muito provavelmente o governo falou, opa, tem bastante dinheiro aí, hein, estou interessado, vamos lá, o dinheiro vai vir para mim, eu que vou organizar esse dinheiro, eu que vou gerenciar ele. Então, teve a dedução mensal, né, o desconto desses impostos dos salários dos trabalhadores e a concentração do dinheiro nas mãos do Estado. O Estado, que é maiúsculo, é o governo federal, tá? O repasse dos recursos da iniciativa privada, então, continuava, né, dando dinheiro para os hospitais privados, e o Estado impulsionou
dos setores privados. Teve a expansão de hospitais que dependiam do recurso do INPS. Teve um direcionamento do sistema de saúde para uma trajetória de privatização. Então, foi um período meio estranho, né? Que não dá para entender muito bem o que se passou na cabeça de quem tem esse tipo de investimento, mas como eu disse, né, ser engenheiro de obra pronta é fácil, mas foi assim que as coisas aconteceram. Para ter atendimento, né, no INPS, quem não tinha, né, direito ao INPS, que não tinha carteira assinada, tinha que ser socorrido, né, ser atendido pela filantropia. Então a pessoa tinha que falar que ela era indigente, ela tinha que se declarar indigente, isso é uma vergonha muito grande. Então as pessoas vendiam carro, vendiam o que elas tinham para pagar o particular, né, porque elas não queriam se declarar como indigentes para depender das instituições filantrópicas. Então os hospitais privados atendem os trabalhadores do INSS, porque o governo, o Estado, né, investiu o seu dinheiro nesses hospitais. A população não contribuinte arca com os custos ou depende da filantropia, quer dizer, particular, ou se declara como indigente. A filiação da Igreja Católica em hospitais, né, que também da Santa Casa de Misericórdia, que também dependia de filantropia. A gente tem, né, a questão da abordagem curativa, assistencial e a privatização. Então, teve a construção de hospitais com forte inclinação para a privatização. Então, construía o hospital com dinheiro público e vendia, né, para o particular. Tinha uma crença na criação de parcerias entre a iniciativa privada e o Estado. E uma predominância da abordagem curativa. Então, ninguém falava, nesse período, de medicina preventiva. É claro que teve, né, grandes desafios e fragilidades nesse modelo previdenciário, né, na década de 70. O que aconteceu? A população continuou aumentando, aumento contínuo dos custos da medicina, porque descobertas de novas medicações, introdução de novas tecnologias, né, foram aparecendo novos exames, novos medicamentos, então foi encarecendo a saúde. Dificuldade em atender a população crescente de marginalizados, né? Quando eu estou falando de marginalizados, não estou falando de bandidos, estou falando da sociedade que vive à margem, né, da sociedade, a população que foi se instalando ali de uma forma meio improvisada. Desvio de verba do sistema previdenciário para outros setores. Então, um grande exemplo aqui, gente, é a construção de Brasília, Ponte Rio-Niterói, Itaipu, né? Grandes obras foram construídas no Brasil com dinheiro da nossa Previdência, né? Então, a poupança estava cheia, né? O porquinho lá estava cheio, daí o governo foi lá, né? Pegou parte do dinheiro para fazer essas construções, que foram investimentos bons no Brasil, sem dúvida, né? Não há o que questionar, mas não sei se foi o mais adequado, porque acabou desviando o dinheiro da finalidade que ele se destinava, não é? Então, bem interessante a gente saber, né, essa evolução da história para compreender como a saúde é ofertada para nós nos dias de hoje.